Você já parou para pensar que Deus se revelou de muitas formas na Bíblia? Desde Gênesis e Apocalipse, vemos diversas maneiras em que os autores bíblicos retrataram o nome de Deus, cada uma tem um significado bem específico. É isso que vamos ver no vídeo de hoje, na aula sobre os nomes de Deus no Teologia e a Vida. Vamos lá! Não estou vendo vocês aqui porque... Peraí. Sim, Aí, Ju, agora sim. tudo certo. Tá? Beleza. Então tá certo. Então, pessoal, o tema que ficou encarregado aí para mim com o Jefferson, né, tá apresentando hoje, é sobre os nomes de Deus. A apresentação ela vai ser feita em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento e depois o Jefferson falará dos nomes de Deus no Novo Testamento. E aí, passou aí para vocês ou não? Não, né? Não. Já começou. Peraí. Deixa eu ver o que está acontecendo. Mostrar. Será que deu? Peraí. Acho que agora vai. Isso, ela apresentou agora. Vamos apresentar. Então, para fazer essa apresentação, nós usamos como base, né, o livro de Teologia Sistemática do Stanley Orton, né, que todo mundo usou. E a gente usou também alguns materiais complementares, como esse livro ali, de capa preta ali, do John Mark Comer, Deus tem um nome, o que você acredita sobre Deus transforma quem você é, que é um livro que eu estou lendo, que é muito bom, depois vou recomendar, falar mais sobre ele para vocês. Também a gente viu alguns vídeos, né, do professor Luiz Saião, do Iago Martins, e alguns textos do professor de teologia Felipe Dunoy. Agora, por que não está passando, que eu não sei. Agora foi. Então, vamos lá. Nomes, né? Na nossa cultura, quando os pais, eles vão escolher o nome, né, para seus filhos, na maioria dos casos, tem por base a estética ou eufonia, geralmente, né? É aquele nome que, quando pronunciado, soa bem aos ouvidos, né? Não tendo essa escolha muito a ver com significado, né? Só a título de curiosidade, né, coloquei ali uma imagem, um gráfico, né, em 2024, o nome Helena e Miguel foram os nomes mais registrados no Brasil. Mas aí vem a pergunta, né, será que todos, né, os pais que escolheram esses nomes para seus filhos, eles foram pelo significado, né? Helena significa tocha, o raio do sol, e Miguel significa quem é como Deus. Uma pergunta assim, né? E, né, eu até pergunto para vocês, né, se vocês sabem o que significa o nome de vocês, né? Vocês souberam por que seus pais te deram esse nome, né? E, para falar bem a verdade, a gente quase não liga muito, né, para isso. Mas, no Antigo Testamento, isso era bem diferente, né? E o nome era algo muito especial. Era uma expressão do caráter, da natureza ou até mesmo do futuro do indivíduo, né? Era uma autobiografia contida em uma palavra. Temos ali, né, o exemplo de Abraão, onde o próprio Deus renomeia ele, né? De Abrão, que significa pai exaltado, passa para Abraão, pai de muitas nações. Tem também o exemplo de Isaac, filho de Abraão e Sara, né? O Isaac significa riso. Quando Sara soube, né, que ia ter o filho na velhice, a informação foi tão absurda, né, para ela que ela começou a rir, né? Então, quando Sara finalmente deu à luz essa criança milagrosa, Abraão lhe deu o nome de Isaac, que significa riso, né? Temos também outro exemplo de Esaú, né, cujo o nome significa peludo ou coberto de pelos, né, em hebraico. E muitos outros exemplos, né, que
que daria para a gente ficar citando aqui um monte, né? Mas vamos adiante. Tá, mas e Deus, né? Como que Deus era chamado no Antigo Testamento? Então, muito antes, né, do tempo, do espaço e de todas as histórias que conhecemos, esse misterioso criador de tudo, ele não tinha um nome, né? Porém, em um determinado momento da história, esse criador de tudo, ele se aproxima de Abrão, chamando a abandonar, né, a adoração dos deuses mesopotâmicos e ir para uma nova terra. E Abrão vai e passa a se chamar Abraão. E esse é um evento muitíssimo importante, né, porque Deus, o verdadeiro, começa a se revelar. E eu acho muito interessante isso, porque não sei se vocês já pararam para pensar o quanto que esse relacionamento entre Abraão e Deus, ele é tão impressionante e importante, né? Porque as três das principais religiões do mundo têm suas raízes a partir desse encontro, né? Que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Bom, na época de Abraão, né, no período patriarcal, o nome de Deus ainda não havia sido revelado de forma plena, né? Então, nos relatos de Gênesis, vemos que Deus era chamado por diferentes nomes ou títulos, de acordo com o modo como ele se revelava ou era conhecido. El é a forma mais antiga usada no Oriente Próximo para divindades em geral, né? Mas também era aplicada ao Deus de Abraão. E esse nome, ele formava muitos termos descritivos compostos, tais como El Shaddai, né, o Deus Todo-Poderoso, escrito ali, citado ali em Gênesis, né, 17:1, quando Deus se apresenta a Abraão, dizendo, eu sou El Shaddai. Tem o El Elyon, que significa Deus Altíssimo, quando Melquisedeque que chama Deus assim, e Abraão confirma. O Olam também é um outro exemplo, que significa Deus eterno, quando Abraão invoca o nome de Deus dessa forma. Também temos o Elohim, que é a forma plural de El. Esse nome, ele acha-se quase 3.000 vezes no Antigo Testamento, e pelo menos 2.300 dessas referências falam do Deus de Israel. Quando Elohim era usado para descrever o Deus de Israel, indicava que todos os atributos e poderes divinos estão reunidos no único e verdadeiro Deus. Tem também o sinônimo de Elohim, que é Eloá, que também é usualmente traduzido por Deus, né? E que também era usado e tinha um significado adicional, refletia a capacidade de Deus em proteger ou destruir, dependendo do contexto específico. Tem outros nomes também bíblicos que tem esse adicional eu, o próprio Samuel, né, que esse El de Samuel é Deus, né, Shimu é nome, né, então o nome significa nome de Deus, né. Então, é bem interessante, viu? Ó, quando vocês forem chamar o Samuel, não tirem o El dele. Vão tirar o Deus no nome do Samuel. Isso aí, Ju. Então, né, no decorrer desse tempo, Deus, ele não tinha um nome próprio, né? Ele era chamado dessas categorias, digamos assim, né? Que eu citei ali para vocês, né, algumas mais importantes. Mas, o que acontece? Tudo isso muda quando Moisés entra em cena, né? Todos nós lembramos dessa história muito conhecida da Bíblia, né? Em que o Criador chama Moisés a partir de uma sarça em chamas, né? Nesse ponto da história, os hebreus eles se encontravam em uma situação difícil, né, da escravidão no Egito, e Deus diz a Moisés que vê a injustiça contra Israel e quer que Moisés o liberte da escravidão. Deus convence Moisés, mas Moisés se preocupa, né, e queria saber o que deveria dizer aos israelitas quando perguntassem sobre esse Deus, né. Então, Moisés faz aquela pergunta de milhões, né? Qual é o seu nome, né? O que lhes direi? Mas detalhe, né? Essa pergunta, ela não é algo trivial como nos dias de hoje, né? Moisés estava perguntando quem era Deus, né? Quem você é?
como você é, conte-me sobre o seu caráter, né? Algo semelhante a isso. E Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, né? O eu sou me enviou a vocês. E uma das maneiras de se traduzir essa frase hebraica é falar assim: tudo que sou, eu serei, né? Isto é, seja lá como for esse Deus, né? Ele é assim consistentemente, né? Ele é imutável, ele é estável, 24 horas por dia e 7 dias por semana, né? Ele não muda. Se ele demora para ficar irado, então ele demora para ficar irado, né? Se ele é compassivo, ele é compassivo o tempo todo. E assim por diante. E mais para frente, né, em Êxodo, Deus, ele de fato proclama o seu nome, né? Esse momento de revelação no Monte Sinai, deixa eu botar aqui, no qual a gente aprende, né, o nome de Deus é o clímax, o ápice, né, da Bíblia hebraica. E eu faço questão aqui de ler esse trecho, né, que está em Êxodo 34, 4, 7, que diz assim: então, o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. É muito impactante esse texto aí. Depois eu comecei, né, estudando aqui e fazendo aqui, ó, preparando o material, nossa, fiquei assim, a gente às vezes passa batido, assim, mas é um texto muito importante, realmente. Bom, e aí, mas o que significa aquele Senhor ali aqui no último slide, eu coloquei entre colchetes ali o tetragrama, né, que é esse YHWH. O tetragrama, né, que são essas 4 consoantes, ele é traduzido como Senhor, escrito em caixa alta, né, em nossas Bíblias. E esse é o nome pessoal de Deus. Mas por que ele era escrito, né, dessa maneira, né? O hebraico bíblico, acho que todo mundo sabe, né, ele era escrito originalmente apenas com as vogais, aliás, apenas com as consoantes, né, sem as vogais. Então, eles só pronunciavam, né? Eles, às vezes, até nesse livro ali que eu estava lendo, ele dá um exemplo, assim, que você, às vezes, conforme a palavra, você já sabe o que é a palavra, né? Se você escrever só as consoantes. E lá era esse mesmo esquema, né? Então, eles só pronunciavam e escreviam essas 4 letras. Aí, detalhe, né? Esse tetragrama, ele aparece cerca de 6.828 vezes no Antigo Testamento. Opa, pulei aqui. Esse tetragrama, ele vem da mesma raiz do que eu sou o que sou, em hebraico, né? Em hebraico é escrito Eier Asherei, não sei se pronuncia assim, mas é algo do tipo. Ei significa eu sou, e Yahweh significa ele é. Mas o Ei, ele está na primeira pessoa, enquanto o Yahweh, que é o tetragrama, na terceira pessoa. Então, quando é Deus pronunciando o seu nome, é Eie, primeira pessoa. Mas quando nós pronunciamos seu nome, é Yahweh, terceira pessoa, tá? E aí, uma coisa interessante que eu aprendi estudando aqui, é sobre a junção, né, do Yahweh com Adonai. Esse tetragrama, o Yahweh, é um nome difícil, né, de se traduzir.
Isso por vários motivos, né? Primeiro que não se sabia exatamente as vogais, né, como eu mencionei, já que elas nunca foram escritas. Quase todos os estudiosos do hebraico acham que Yahweh é a pronúncia certa, porém, pode ser apenas um palpite, né? A gente não sabe exatamente como que era. Entretanto, a principal razão em que o tempo é que com o tempo os hebreus eles pararam de pronunciar o nome de Deus em voz alta. Né? Eles tinham tanto medo de desobedecer os mandamentos, né? Aquele mandamento que dizia não tomarás em vão o nome de Deus, que eles deixaram de pronunciar. E aí eles começaram a chamá-lo por outros nomes. Né? E um dos nomes mais comuns para se referir a Deus era o Adonai, cujo significado significa Senhor. E daí também que vem o nome Jeová. Né? O nome Jeová surgiu quando se inseriu as vogais de Adonai posicionadas em meio às consoantes do tetragrama, como mostra esse esquema ali que está aparecendo para vocês. E como sabemos, no hebraico, os sons de Y, né, são como sons de J, e W são como som de V. E daí, então, o nome Jeová. Só que essa tradução de Yahweh para Senhor, ela é um pouco problemática, né? E isso, quem vai falar é o autor desse livro, que eu já comentei para vocês, o John Mark Comer, no qual ele diz o seguinte, ó, chamar Deus de Senhor pode nos fazer perder uma faceta fundamental na forma como nos relacionamos com Deus. Mas por quê? Porque o Senhor não é porque Senhor não é um nome, mas um tratamento, né? Um título, tal como médico, um advogado, professor, fisioterapeuta, esposo, marido, etc. E isso é um pouco estranho, porque, por exemplo, nós temos um relacionamento próximo com o Samuel, né? Então, não seria estranho a gente chamar ele de, né, ou advogado, ou até mesmo, né, o Senhor. Então, esse autor, ele defende que precisamos voltar a chamar Deus pelo seu nome. Ele diz assim que, apesar de sempre falarmos sobre ter um relacionamento pessoal com Jesus, com Deus, uma parte de nós que tem medo, né, da intimidade de Deus. Não que a partir de agora, né, eu não posso mais chamar Deus de Senhor, né, e passar a chamar ele só de Yahvé, Javé, Jeová, mas o ponto principal desse livro é trazer uma reflexão para saber exatamente de quem nós estamos falando, né? Para quem a gente está direcionando as nossas orações, né? Conhecer e cravar em nosso coração o caráter de Deus, né? E se vocês quiserem depois emprestar o livro, eu já vou terminar ele de ler e realmente ele é muito bom. Recomendo aí para vocês. E vocês acham que acabou? De jeito nenhum, ainda tem muitos nomes, né, que eu vou só citar para vocês. Eu citei antes para vocês os principais, né, o Elohim, o El Shaddai, o Elion, o Olam, Adonai, o Yahweh, que é o nome próprio de Deus. Mas tem várias outras formas de mencionar Deus que eu vou apenas citar aqui para vocês. A gente tem o Yahweh Tsevaot, que é o Senhor dos Exércitos. Tem também o Yahweh Irê, ou Jirê, o Senhor proverá. Yahweh Shammah, o Senhor está ali. Yahweh Osenu, o Senhor nosso Criador. Yahweh Rofueca, alguma coisa assim, o Senhor que te sara. Yahweh Nissi, o Senhor é minha bandeira. Yahweh Shalom, o Senhor é paz. Yahweh Roi, o Senhor é meu pastor. E Yahweh Tzikeno, o Senhor é justiça nossa. E seria isso a minha parte. E agora vou passar a bola para o Jefferson. Vou chamar ele aqui só um pouquinho.
Oi, pessoal, estamos escutando bem? Positivo, Varal. Maravilha, então, tudo na paz. Show. Então, estão visualizando ali o slide ali? Positivo. Os nomes de Deus no Novo Testamento, né? Os nomes de Deus no Novo Testamento, e temos uma introdução, então, no Novo Testamento, vemos uma revelação mais completa de Deus, né? Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Os nomes revelam sua natureza e relacionamento conosco, né? O Deus triuno, Deus único, Deus triuno. A cultura helenística e a tradição judaica, né, convergiram na produção do Antigo Testamento em grego, né? É chamada Septuaginta, né, que é a primeira tradução do Antigo Testamento, né, para a linguagem do grego, né? Isso é lá do século III ainda, né? O qual proporcionou uma fonte linguística principal para a terminologia, né, teológica dos escritos que eventualmente seriam incluídos no Novo Testamento. Tá? Então é aí que é a nossa temos a influência, né? Então, principais nomes aqui no Novo Testamento, destacamos ali, né? Deus, né, que é Theos, é o termo mais usado para Deus, né? Enquanto Senhor, né, o Kyrios, que traduz ali Yahvé, passa a ser aplicado também a Jesus, mostrando sua divindade. Theos também era o termo genérico para os seres tidos como divinos, né? Contexto literário, digamos assim, né? Mesmo assim, o emprego dessa palavra grega não faz a mínima concessão à existência de outros deuses, né? Posto que o contexto literário não é idêntico ao contexto espiritual, tá? Então, dentro da realidade espiritual, um só Deus divino, né? Sabemos que o ídolo, né? Nada é no mundo e que não há outro Deus, né? Sendo só um só. No Novo Testamento, o Kyrios, o Senhor, se refere a Deus umas 100 vezes, mais ou menos, né? Principalmente em citações da Septuaginta. Tá? E em expressões tradicionais, como a mão do Senhor, né? Também, que são bem comuns, né? Entretanto, a grande maioria das ocorrências de Senhor se refere a Jesus como o exaltado Senhor da Igreja. Tá? Aí nós temos aqui Pai, né? Pater. O nome mais marcante é Pai, né? Jesus nos ensinou a chamar Deus assim, Abba, né? Mostra proximidade, confiança, intimidade, né? E aparentemente nas suas orações ele usou, né, esse termo aramaico, Abba, né? Um termo familiar, íntimo, que é mais ou menos igual a nosso paizinho ou querido pai, né? Ao chamar Deus Pai, Jesus certamente estava expressando sua consciência de estar numa relação singular com Deus e que se revelou aos outros por meio de seu filho Jesus, né? Então, nenhuma oração no Antigo Testamento, isso é bem interessante, nenhuma oração no Antigo Testamento dirigia-se a Deus como Pai, né? Jesus, porém, ao ensinar seus discípulos a orar, esperava deles que adotassem a postura de filhos e dissessem, né? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Como está lá em Mateus 6:9, né? Então, até o apóstolo Paulo, né, resumiu-se a sua própria teologia, focalizando, né, a nossa necessidade de favor e integridade imerecidos, né, de Deus, e ele inicia a maioria das suas epístolas, né, com essa declaração de invocação, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? Você vai ver bastante isso também nas cartas de Paulo.
também, os nomes de Deus aqui no Novo Testamento, ele revela a continuidade com o Antigo Testamento, né? Os autores do Novo Testamento sempre reforçam que é o mesmo Deus do Antigo Testamento, né? Então, nós temos lá Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Um termo bem conhecido. Deus de nossos pais, né? Destaca a continuidade entre a fé de Israel e a fé da igreja primitiva, né? Então, o uso desses nomes mostra que a igreja estava consciente do fato de que o Deus atuante no meio deles era o mesmo, né? O mesmo Deus que se manifestou aos antigos patriarcas de Israel. Nomes no Apocalipse, tá? Esse aqui é exclusivo, só do livro de João. Tá? Bem interessante também. Na literatura apocalíptica, Deus é mostrado como o Rei Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, aquele que governa a história, o que está sentado sobre o trono, né? Então, são termos assim que ocorrem apenas no Apocalipse de João. O livro revela sua visão de Deus entronizado no céu como o Rei do universo, né? Alfa e Ômega, né, o nome composto da primeira e a última letra do alfabeto grego, né, afirmando que Deus é o princípio e o fim, né, ideia também baseada lá em Isaías 44:6, né, onde Deus declara: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus, né. É aplicado no Novo Testamento tanto para Deus quanto para Jesus, né. O que era e que há de vir. É um título de Deus concebido em termos temporais, tá? O qual é, em parte, uma interpretação do nome Yahvé, né? De acordo com Êxodo 3:14, ele entende que Deus, como um ser eterno, isso é um que não tem começo nem término temporal, né? Deus é o Senhor vivo do tempo, história, e por isso se manifesta, né, de uma forma assim definitiva no futuro, né, para julgar os opressores do mundo e estabelecer seu reino na Terra, né. O santo também pode se referir a Deus ou a Cristo exaltado, tá? Frequentemente utilizado no Antigo Testamento, ocorre no Novo Testamento como título de Deus em Apocalipse. Contudo, Jesus Cristo é nomeado o Santo, né? Marcos, primeiro, versículo 24, tem Lucas 4, versículo 34, e também em João 6, 69. Tá? Aqui nós temos também outros títulos, né, no nome de Deus, né? Deus é também soberano, rei, juiz, salvador, né? Sempre apontando o seu cuidado e justiça, usado tanto para Deus como para Cristo, né? E uma coisa bem interessante também, das circunlocuções, né? Variações que ocorreram, né? Então, acho que a Ju também tocou nesse assunto aqui por reverência. Os judeus muitas vezes evitavam o uso do nome de Deus, né, em vão, né, desenvolveram então certas perifrases ou rodeios de palavras para servir como substituto do nome divino, né. Algumas dessas circunlocuções aparecem também no Novo Testamento, né, por expressões como o bendito, o poder, o céu, pequei contra o céu, né? Reino do céu, que é o mesmo que reino de Deus, né? Então, outras vezes o nome de Deus foi evitado pelos antigos judeus, como eu referi, né? Pelo emprego de voz passiva também, né? Que é o chamado ali passivo teológico, tá? O que é passivo teológico? É quando uma frase está na voz passiva e o sujeito que realizou a ação não é mencionado, mas
todos que estão lendo, ouvindo, entendem que é o sujeito implícito, Deus, né? No Novo Testamento também é comum nos ditos de Jesus, por exemplo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? A frase não diz serão consolados por Deus, mas o significado é exatamente esse. O verbo serão consolados, né? Está na voz passiva e o agente da ação, que quem consola, no caso ali, é implicitamente compreendido como sendo o próprio Deus. Tá? E daí nós temos uma conclusão no Novo Testamento. Então, os nomes de Deus revelam não apenas sua majestade, mas, sobretudo, seu amor paternal, né? Expresso em Cristo e confirmado pelo Espírito Santo, certo? E esses nomes revelam sua proximidade com a humanidade, né? Também apontam para a salvação realizada em Jesus e testemunham a presença ativa de Deus que guia, né? Consola, sustenta a igreja em sua caminhada de fé. Beleza, pessoal? Basicamente, essa aí é a minha parte daí. Fechou? Se tiver alguma pergunta, se for do Antigo Testamento, eu tenho que chamar a Ju lá, mas se for do Novo, de repente eu... Não estou vendo vocês aqui porque, peraí. Sim, agora Ju, tudo certo. Tá? Beleza. Então tá certo. Então, pessoal, o tema que ficou encarregado aí para mim com o Jefferson, né, tá apresentando hoje, é sobre os nomes de Deus. A apresentação ela vai ser feita em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento e depois o Jefferson falará dos nomes de Deus no Novo Testamento. E aí, passou aí para vocês ou não? Não, né? Não. Já começou. Peraí. Deixa eu ver o que está acontecendo. Mostrar. Será que deu? Espera aí. Acho que agora vai. Isso, ela apresentou agora. Vamos apresentar. Então, para fazer essa apresentação, nós usamos como base, né, o livro de Teologia Sistemática, do Stanley Orton, né, que todo mundo usou. E a gente usou também alguns materiais complementares, como esse livro ali, de capa preta ali, do John Mark Comer, Deus tem um nome, o que você acredita sobre Deus transforma quem você é, que é um livro que eu estou lendo, que é muito bom, depois vou recomendar, falar mais sobre ele para vocês. Também a gente viu alguns vídeos, né, do professor Luiz Saião, do Iago Martins, e alguns textos do professor de teologia Felipe Dunui. Agora, por que não está passando, que eu não sei. Agora foi. Então, vamos lá. Nomes, né? Na nossa cultura, quando os pais, eles vão escolher o nome, né, para seus filhos, na maioria dos casos, tem por base a estética ou eufonia, geralmente, né? É aquele nome que, quando pronunciado, soa bem aos ouvidos, né? Não tendo essa escolha muito a ver com significado, né? Só a título de curiosidade, né, coloquei ali uma imagem, um gráfico, né, em 2024, o nome Helena e Miguel foram os nomes mais registrados no Brasil. Mas aí vem a pergunta, né, será que todos, né, os pais que escolheram esses nomes para seus filhos, eles foram pelo significado, né? Helena significa tocha, o raio do sol, e Miguel significa quem é como Deus. Uma pergunta assim, né? E, né, e até
pergunto para vocês, né? Se vocês sabem o que significa o nome de vocês, né? Vocês souberam por que seus pais te deram esse nome, né? E, para falar bem a verdade, a gente quase não liga muito, né, para isso. Mas, no Antigo Testamento, isso era bem diferente, né? E o nome era algo muito especial. Era uma expressão do caráter, da natureza ou até mesmo do futuro do indivíduo, né? Era uma autobiografia contida em uma palavra. Temos ali, né, o exemplo de Abraão, onde o próprio Deus renomeia ele, né? De Abrão, que significa pai exaltado, passa para Abraão, pai de muitas nações. Tem também o exemplo de Isaac, filho de Abraão e Sara, né? O Isaac significa riso. Quando Sara soube, né, que ia ter o filho na velhice, a informação foi tão absurda, né, para ela que ela começou a rir, né? Então, quando Sara finalmente deu à luz essa criança milagrosa, Abraão lhe deu o nome de Isaac, que significa riso, né? Temos também outro exemplo de Esaú, né, cujo o nome significa peludo ou coberto de pelos, né, em hebraico. E muitos outros exemplos, né, que daria para a gente ficar citando aqui um monte, né, mas vamos adiante. Tá, mas e Deus, né? Como que Deus era chamado no Antigo Testamento? Então, muito antes, né, do tempo, do espaço e de todas as histórias que conhecemos, esse misterioso criador de tudo, ele não tinha um nome, né? Porém, em um determinado momento da história, esse criador de tudo, ele se aproxima de Abrão, chamando a abandonar, né, a adoração dos deuses mesopotâmicos e ir para uma nova terra. E Abrão vai e passa a se chamar Abraão. E esse é um evento muitíssimo importante, né, porque Deus, o verdadeiro, começa a se revelar. E eu acho muito interessante isso, porque não sei se vocês já pararam para pensar o quanto que esse relacionamento entre Abraão e Deus, ele é tão impressionante e importante, né? Porque as três das principais religiões do mundo têm suas raízes a partir desse encontro, né? Que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Bom, na época de Abraão, né, no período patriarcal, o nome de Deus ainda não havia sido revelado de forma plena, né? Então, nos relatos de Gênesis, vemos que Deus era chamado por diferentes nomes ou títulos, de acordo com o modo como ele se revelava ou era conhecido. El é a forma mais antiga usada no Oriente Próximo para divindades em geral, né? Mas também era aplicada ao Deus de Abraão. E esse nome, ele formava muitos termos descritivos compostos, tais como El Shaddai, né, o Deus Todo-Poderoso, escrito ali, citado ali em Gênesis, né, 17:1, quando Deus se apresenta a Abraão, dizendo, eu sou El Shaddai. Tem o El Elyon, que significa Deus Altíssimo, quando Melquisedeque que chama Deus assim, e Abraão confirma. O Olam também é um outro exemplo, que significa Deus eterno, quando Abraão invoca o nome de Deus dessa forma. Também temos o Elohim, que é a forma plural de El. Esse nome, ele acha-se quase 3.000 vezes no Antigo Testamento, e pelo menos 2.300 dessas referências falam do Deus de Israel. Quando Elohim era usado para descrever o Deus de Israel, indicava que todos os atributos e poderes divinos estão reunidos no único e verdadeiro Deus. Tem também o sinônimo de Elohim, que é Eloá, que também é usualmente traduzido por Deus, né? E que também era usado e tinha um significado adicional, refletia a capacidade de Deus em proteger ou destruir, dependendo do contexto específico. Tem outros nomes também bíblicos que tem esse adicional eu, o próprio Samuel, né, que esse El de Samuel é Deus, né, Shimu é nome, né, então o nome significa nome de Deus, né. Então, é bem interessante, Diógenes.
quando vocês forem chamar o Samuel, não tirem o El dele. Vão tirar o Deus no nome do Samuel. Isso aí, João. Então, né, no decorrer desse tempo, Deus, ele não tinha um nome próprio, né? Ele era chamado dessas categorias, digamos assim, né? Que eu citei ali para vocês, né, algumas mais importantes. Mas, o que acontece? Tudo isso muda quando Moisés entra em cena, né? Todos nós lembramos dessa história muito conhecida da Bíblia, né? Em que o Criador chama Moisés a partir de uma sarça em chamas, né? Nesse ponto da história, os hebreus eles se encontravam em uma situação difícil, né, da escravidão no Egito, e Deus diz a Moisés que vê a injustiça contra Israel e quer que Moisés o liberte da escravidão. Deus convence Moisés, mas Moisés se preocupa, né, e queria saber o que deveria dizer aos israelitas quando perguntassem sobre esse Deus, né. Então, Moisés faz aquela pergunta de milhões, né? Qual é o seu nome, né? O que lhes direi? Mas detalhe, né? Essa pergunta, ela não é algo trivial como nos dias de hoje, né? Moisés estava perguntando quem era Deus, né? Quem você é? Como você é? Conte-me sobre o seu caráter, né? Algo semelhante a isso. E Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, né? O eu sou me enviou a vocês. E uma das maneiras de se traduzir essa frase hebraica é falar assim: tudo que sou, eu serei, né? Isto é, seja lá como for esse Deus, né? Ele é assim consistentemente, né? Ele é imutável, ele é estável, 24 horas por dia e 7 dias por semana, né? Ele não muda. Se ele demora para ficar irado, então ele demora para ficar irado, né? Se ele é compassivo, ele é compassivo o tempo todo. E assim por diante. E mais para frente, né, em Êxodo, Deus, ele de fato proclama o seu nome, né? Esse momento de revelação no Monte Sinai, deixa eu botar aqui, no qual a gente aprende, né, o nome de Deus é o clímax, o ápice, né, da Bíblia hebraica. E eu faço questão aqui de ler esse trecho, né, que está em Êxodo 34, 4, 7, que diz assim: então, o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. É muito impactante esse texto aí. Depois eu comecei, né, estudando aqui e fazendo aqui, ó, preparando o material, nossa, que assim, a gente às vezes passa batido, assim, mas é um texto muito importante, realmente. Bom, e aí, mas o que significa aquele Senhor ali aqui no último slide, eu coloquei entre colchetes ali o tetragrama, né, que é esse YHWH. O tetragrama, né, que são essas 4 consoantes, ele é traduzido como Senhor, escrito em caixa alta, né, em nossas Bíblias. E esse é o nome pessoal de Deus. Mas por que ele era escrito, né, dessa maneira, né? O hebraico bíblico, acho que todo mundo sabe, né, ele era escrito originalmente apenas com as vogais, aliás, apenas com as consoantes, né, sem as vogais. Então, eles só pronunciavam, né? Eles, às vezes, até nesse livro ali que eu estava lendo, ele dá um exemplo, assim, que você, às vezes, conforme a palavra, você já sabe o que é a palavra, né? Se você escrever só as consoantes. E lá era esse mesmo esquema, né? Então, eles só pronunciavam e escreviam essas 4 letras. Aí, detalhe, né? Esse tetragrama, ele aparece cerca de 6.828 vezes no Antigo Testamento.
ver aqui. Esse tetragrama, ele vem da mesma raiz do que eu sou o que sou, em hebraico, né? Em hebraico é escrito Eyer Asherei, não sei se pronuncia assim, mas é algo do tipo. Ei significa eu sou, e Yahweh significa ele há. Mas o Ei, ele está na primeira pessoa, enquanto o Yahweh, que é o tetragrama, na terceira pessoa. Então, quando é Deus pronunciando o seu nome, é Ei, primeira pessoa. Mas quando nós pronunciamos seu nome, é Yahweh, terceira pessoa, tá? E aí, uma coisa interessante que eu aprendi estudando aqui, é sobre a junção, né, do Yahvé com Adonai. Esse tetragrama, o Yahvé, é um nome difícil, né, de se traduzir. Isso por vários motivos, né? Primeiro que não se sabia exatamente as vogais, né, como eu mencionei, já que elas nunca foram escritas. Quase todos os estudiosos do hebraico acham que Yahweh é a pronúncia certa, porém, pode ser apenas um palpite, né? A gente não sabe exatamente como que era. Entretanto, a principal razão em que é que com o tempo, os hebreus eles pararam de pronunciar o nome de Deus em voz alta. Né? Eles tinham tanto medo de desobedecer os mandamentos, né? Aquele mandamento que dizia não tomarás em vão o nome de Deus, que eles deixaram de pronunciar. E aí eles começaram a chamá-lo por outros nomes. Né? E um dos nomes mais comuns para se referir a Deus era o Adonai, cujo significado significa Senhor. E daí também que vem o nome Jeová. Né? O nome Jeová surgiu quando se inseriu as vogais de Adonai posicionadas em meio às consoantes do tetragrama, como mostra esse esquema ali que está aparecendo para vocês. E como sabemos, no hebraico, os sons de Y, né, são como sons de J, e W são como som de V. E daí, então, o nome Jeová. Só que essa tradução de Yahweh para Senhor, ela é um pouco problemática, né? E isso, quem vai falar é o autor desse livro, que eu já comentei para vocês, o John Mark Comer, no qual ele diz o seguinte, ó, chamar Deus de Senhor pode nos fazer perder uma faceta fundamental na forma como nos relacionamos com Deus. Mas por quê? Porque Senhor não é um nome, mas um tratamento, né? Um título, tal como médico, um advogado, professor, fisioterapeuta, esposo, marido, etc. E isso é um pouco estranho, porque, por exemplo, nós temos um relacionamento próximo com o Samuel, né? Então, não seria estranho a gente chamar ele de, né, ou advogado, ou até mesmo, né, o Senhor? Então, esse autor, ele defende que precisamos voltar a chamar Deus pelo seu nome. Ele diz assim que, apesar de sempre falarmos sobre ter um relacionamento pessoal com Jesus, com Deus, uma parte de nós que tem medo, né, da intimidade de Deus. Não que a partir de agora, né, eu não posso mais chamar Deus de Senhor, né, e passar a chamar ele só de Yahvé, Javé, Jeová, mas o ponto principal desse livro é trazer uma reflexão para saber exatamente de quem nós estamos falando, né? Para quem a gente está direcionando as nossas orações, né? Conhecer e cravar em nosso coração o caráter de Deus, né? E se vocês quiserem depois emprestar o livro, eu já vou terminar ele de ler e realmente ele é muito bom. Recomendo aí para vocês. E vocês acham que acabou? De jeito nenhum, ainda tem muitos nomes, né, que eu vou só citar para vocês. Eu citei antes para vocês os principais, né, o Elohim, o El Shaddai, o Elion, o Eolam, Adonai, o Yahweh, que é o nome próprio de Deus. Mas tem várias outras formas de mencionar Deus que eu vou apenas citar aqui para vocês. A gente tem
o Yahweh Tsevaot, que é o Senhor dos Exércitos. Tem também o Yahweh Ire, ou Jireh, o Senhor proverá. Yahweh Shammah, o Senhor está ali. Yahweh Osenu, o Senhor nosso Criador. Yahweh Rofueca, alguma coisa assim, o Senhor que te sara. Yahweh Nissi, o Senhor é minha bandeira. Yahweh Shalom, o Senhor é paz. Yahweh Roi, o Senhor é meu pastor. E Yahweh Tzikeno, o Senhor é justiça nossa. E seria isso a minha parte. E agora vou passar a bola para o Jefferson. Vou chamar ele aqui só um pouquinho. Uhum. Oi, pessoal, estamos escutando bem? Positivo, Varal. Maravilha, então, tudo na paz. Show. Então, estão visualizando ali o slide ali? Positivo. Os nomes de Deus no Novo Testamento, né? Os nomes de Deus no Novo Testamento, e temos uma introdução, né? Então, no Novo Testamento, vemos uma revelação mais completa de Deus, né? Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Os nomes revelam sua natureza e relacionamento conosco, né? O Deus triuno, Deus único, Deus triuno. A cultura helenística e a tradição judaica, né, convergiram na produção do Antigo Testamento em grego, né? É chamada Septuaginta, né, que é a primeira tradução do Antigo Testamento, né, para a linguagem do grego, né? Isso é lá do século III ainda, né? O qual proporcionou uma fonte linguística principal para a terminologia, né, teológica dos escritos que eventualmente seriam incluídos no Novo Testamento. Tá? Então é aí que é a nossa temos a influência, né? Então, principais nomes aqui no Novo Testamento, destacamos ali, né? Deus, né, que é Theos, é o termo mais usado para Deus, né? Enquanto Senhor, né, o Kyrios, que traduz ali Yahvé, passa a ser aplicado também a Jesus, mostrando sua divindade. Theos também era o termo genérico para os seres tidos como divinos, né, contexto literário, digamos assim, né. Mesmo assim, o emprego dessa palavra grega não faz a mínima concessão à existência de outros deuses, né, posto que o contexto literário não é idêntico ao contexto espiritual, tá? Então, dentro da realidade espiritual, um só Deus divino, né? Sabemos que o ídolo, né? Nada é no mundo e que não há outro Deus, né? Sendo só um só. No Novo Testamento, o Kyrios, o Senhor, se refere a Deus umas 100 vezes, mais ou menos, né? Principalmente em citações da Septuaginta. Tá? E em expressões tradicionais, como a mão do Senhor, né? Também, que são bem comuns, né? Entretanto, a grande maioria das ocorrências de Senhor se refere a Jesus como o exaltado Senhor da Igreja. Tá? Aí nós temos aqui Pai, né? Pater.
O nome mais marcante é Pai, né? Jesus nos ensinou a chamar Deus assim, Abba, né? Mostra proximidade, confiança, intimidade, né? E aparentemente nas suas orações ele usou, né, esse termo aramaico, Abba, né? Um termo familiar, íntimo, que é mais ou menos igual a nosso paizinho ou querido pai, né? Ao chamar Deus Pai, Jesus certamente estava expressando sua consciência de estar numa relação singular com Deus e que se revelou aos outros por meio de seu filho Jesus, né? Então, nenhuma oração no Antigo Testamento, isso é bem interessante, nenhuma oração no Antigo Testamento dirigia-se a Deus como Pai, né? Jesus, porém, ao ensinar seus discípulos a orar, esperava deles que adotassem a postura de filhos e dissessem, né? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Como está lá em Mateus 6:9, né? Então, até o apóstolo Paulo, né, resumiu-se a sua própria teologia, focalizando, né, a nossa necessidade de favor e integridade imerecidos, né, de Deus, e ele inicia a maioria das suas epístolas, né, com essa declaração de invocação, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? Você vai ver bastante isso também nas cartas de Paulo. Também, os nomes de Deus aqui no Novo Testamento, ele revela a continuidade com o Antigo Testamento, né? Os autores do Novo Testamento sempre reforçam que é o mesmo Deus do Antigo Testamento, né? Então, nós temos lá Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Um termo bem conhecido. Deus de nossos pais, né? Destaca a continuidade entre a fé de Israel e a fé da igreja primitiva, né? Então, o uso desses nomes mostra que a igreja estava consciente do fato de que o Deus atuante no meio deles era o mesmo, né? O mesmo Deus que se manifestou aos antigos patriarcas de Israel. Nomes no Apocalipse, tá? Esse aqui é exclusivo, só do livro de João. Tá? Bem interessante também. Na literatura apocalíptica, Deus é mostrado como o Rei Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, aquele que governa a história, o que está sentado sobre o trono, né? Então, são termos assim que ocorrem apenas no Apocalipse de João. O livro revela sua visão de Deus entronizado no céu como o Rei do universo, né? Alfa e Ômega, né, o nome composto da primeira e a última letra do alfabeto grego, né, afirmando que Deus é o princípio e o fim, né, ideia também baseada lá em Isaías 44:6, né, onde Deus declara: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus, né. É aplicado no Novo Testamento tanto para Deus quanto para Jesus, né. O que é, que era e que há de vir. É um título de Deus concebido em termos temporais, tá? O qual é, em parte, uma interpretação do nome Yahvé, né? De acordo com Êxodo 3:14, ele entende que Deus, como um ser eterno, isso é um que não tem começo nem término temporal, né? Deus é o Senhor vivo do tempo, história, e por isso se manifesta, né, de uma forma assim definitiva no futuro, né, para julgar os opressores do mundo e estabelecer seu reino na Terra, né. O santo também pode se referir a Deus ou a Cristo exaltado, tá? Frequentemente utilizado no Antigo Testamento, ocorre no Novo Testamento como título de Deus em Apocalipse. Contudo, Jesus Cristo é nomeado o Santo, né? Marcos, primeiro, versículo 24, tem Lucas 4, versículo 34, e também em João 6,
69, tá? Aqui nós temos também outros títulos, né, que no nome de Deus, né? Deus é também soberano, rei, juiz, salvador, né? Sempre apontando o seu cuidado e justiça, usado tanto para Deus como para Cristo, né? E uma coisa bem interessante também, das circunlocuções, né? Variações que ocorreram, né? Então, acho que a Ju também tocou nesse assunto aqui por reverência. Os judeus muitas vezes evitavam o uso do nome de Deus, né? Em vão, né? Desenvolveram, então, certas perifrases ou rodeios de palavras para servir como substituto do nome divino, né? Algumas dessas circunlocuções aparecem também no Novo Testamento, né? Por expressões como o bendito, o poder, o céu, pequei contra o céu, né? Reino do céu, que é o mesmo que reino de Deus, né? Então, outras vezes o nome de Deus foi evitado pelos antigos judeus, como eu referi, né? Pelo emprego de voz passiva também, né? Que é o chamado ali passivo teológico, tá? O que é passivo teológico? É quando uma frase está na voz passiva e o sujeito que realizou a ação não é mencionado, mas todos que estão lendo ou ouvindo entendem que é o sujeito implícito, Deus, né? No Novo Testamento também é comum nos ditos de Jesus, por exemplo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? A frase não diz serão consolados por Deus, mas o significado é exatamente esse. O verbo serão consolados, né? Está na voz passiva e o agente da ação, que quem consola, no caso ali, é implicitamente compreendido como sendo o próprio Deus. Tá? E daí nós temos uma conclusão no Novo Testamento, então, os nomes de Deus revelam não apenas sua majestade, mas, sobretudo, seu amor paternal, né? Expresso em Cristo e confirmado pelo Espírito Santo, certo? E esses nomes revelam sua proximidade com a humanidade, né? Também apontam para a salvação realizada em Jesus e testemunho a presença ativa de Deus que guia, né? Consola, sustenta a igreja em sua caminhada de fé. Beleza, pessoal? Basicamente, essa aí é a minha parte daí. Fechou? Se tiver alguma Maravilha. pergunta, se for do Antigo Testamento, eu tenho que chamar a Ju lá, mas se for do Novo, de repente eu